para curar, unção que liberta o cativo, unção de alegria. Aleluia! Você tem a sua Bíblia, então abre no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis, lá no começo. Vamos do início. Aleluia! Aleluia! Queridos, deixa eu ir falando uma coisa antes de ler ali. Cada coisa, cada ensinamento, ele tem a sua importância. E nós construímos um ensino em cima do outro, ok? Nós construímos. Então, cada ensinamento tem a sua importância. Você sabe que eu ensino sobre a oração em outras línguas, não é? Sim ou não? Eu ensino bastante sobre oração em línguas e eu reconheço o nível de importância que ela tem. E hoje eu vou ensinar sobre a confissão, a fé e a confissão. E isso também tem um grau alto de importância na palavra de Deus, ok? Porque nós não podemos agradar, não conseguimos agradar a Deus sem fé. Hebreus diz isso, que sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé, sendo que sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário aprendermos ou entendermos sobre fé. Você concorda comigo? Então hoje à noite nós vamos entender algumas coisas sobre fé. Hoje eu não vou explanar do início, eu quero falar algumas coisas práticas hoje, bem definidas e bem definitivas também, e depois nós vamos explorar nas próximas semanas mais detalhadamente. Hoje eu quero mais ou menos assim, eu vou direto no assunto. Você entende? Hoje eu quero fazer isso, ir direto no assunto. Eu tenho no meu coração fazer isso. Ok? Depois nós vamos esmiuçar, explanar melhor nas outras pregações. Mas o que eu vou ensinar hoje vai ser muito objetivo. Então você vai poder sair daqui e fazer o que eu estou ensinando, praticar na sua vida e colher resultados por isso. Amém? Deixa eu dizer isso aqui. Eu tenho pressa sobre isso. Eu quero ensinar logo, porque eu quero ver coisas acontecendo rapidamente na sua vida. Amém? Então eu vou direto no assunto. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Queridos, os estudiosos da Bíblia, eles têm dito e eles concordam que do versículo 1, que é no princípio criou Deus os céus e a terra, para o versículo 2, pode ter se passado muito tempo. Porque nós vemos assim que Deus criou os céus e a terra. E a Bíblia diz que Deus não criou nada, nunca criou nada dessa forma. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Nos profetas está escrito que Deus nunca fez dessa forma. O que significa que Ele não criou uma terra dessa forma. Agora, só para colocar isso bem rapidamente, bem sucinto assim, eu quero iniciar dali dizendo o seguinte: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Olha para mim. Deus está olhando para a terra e Ele está vendo uma terra sem forma, uma terra que Ele não criou assim, está sem forma, e também Ele não tinha criado ela vazia, porém ela estava vazia. Então Deus está olhando para aquilo, terra sem forma e terra vazia. Em outras palavras, estava um caos. Certo? Vocês concordam com isso? Estava um caos. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Eu estou querendo chamar a atenção para esse fato de Deus ter encontrado a terra sem forma e também vazia. Um caos. Aí no versículo 3 diz: disse
Deus. Deus vai começar a colocar em ordem as coisas nessa terra que está sem forma e vazia. Ele vai começar a organizar. E como ele faz? A Bíblia diz que disse Deus, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Próximo. E viu Deus que a luz era boa. Agora observe esse caso. Deus, ele está vendo uma terra sem forma, vazia. E a Bíblia diz no versículo 3: e disse Deus, haja luz. E viu Deus que a luz era boa. Eu vou ensinar algumas coisas, mas eu quero ser objetivo já, desde o início. Queridos, a circunstância e situação que Deus encontrou a terra é muitas vezes a situação e circunstância que a vida de muitas pessoas tem se encontrado. Um caos, vazio. Agora, quantas pessoas não gostariam de ver essa situação que está um caos, vazia, ficando em ordem e não mais vazia? Quantas pessoas gostariam de colocar em ordem a própria vida delas? Não tem nada por acaso na Bíblia, queridos. E nada na Bíblia é por causa de Deus ou por causa de Jesus. Não, nada. É sempre por causa de você. Então assim, se você quer ver na sua vida as coisas que você precisa, antes de Deus ver, e viu Deus, antes de Deus ver, Ele disse. Então vamos lá de novo? Vamos de novo? Você chega e encontra a sua vida um caos. Talvez desemprego. Talvez os seus filhos fazendo o que você não gostaria que eles estivessem fazendo. Talvez doença dentro da sua casa. Talvez bagunça, briga o tempo todo. Caos. Então você vê isso. Agora, a forma que a Bíblia nos dá para vermos diferente é falar o que nós queremos ver. Deus queria ver luz e Ele disse: haja luz, e houve luz, e Deus viu que a luz era boa, mas antes dele ver, Ele disse: haja. Eu sei que ainda não mexeu com você, porque você está pensando, tudo bem, pastor, mas era Deus. Então é por isso que eu vou ensinar esses assuntos, porque nesse assunto de fé em confissão, Deus vai jogar responsabilidade para nós. Amém. Deus vai jogar a responsabilidade de colocar a sua vida em ordem na sua boca. Porque a Bíblia diz que morte e vida estão no poder da língua, e quem bem a utiliza comerá do seu fruto. De novo, eu vou dizer de novo. Não só a vida e não só a morte, mas morte ou vida, ou morte ou vida estão no poder da língua. E quem bem a utiliza vai comer do seu fruto. Fruto parte, ele vem da semente que vem da árvore, que vem o fruto. Semente, árvore, fruto. Vamos falar disso hoje? Vamos falar disso? Falar sobre semente? Porque quem bem a utiliza comerá do seu fruto. Fruto, árvore, semente. Semente. Parece que tem algo na Bíblia parecido com isso. Foi Jesus que disse, ele disse: o reino de Deus é como se um homem lançasse semente à terra.
semente. Fruto, árvore, semente. O que é semente? O que é semente? Abre para nós em Marcos capítulo 4, versículo 14. Marcos 4, 14. Aleluia. O semeador semeia a palavra. Lucas 8, 11. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Semente, árvore, fruto. Semente, árvore, fruto. O semeador semeia a palavra. O semeador semeia a palavra. A semente é a palavra de Deus. Agora vamos lá. Isaías capítulo 55, versículo 10. Vamos começar no 10. Glória a Deus. Vocês vão aprender alguma coisa hoje, bem prática, tá bom? Vocês vão aprender hoje e vai ficar fácil de entender. 55, 10 de Isaías. Vocês encontraram? Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra, e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz serei guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas, e em lugar do espinheiro crescerá o cipestre, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Eu vou trabalhar esse versículo 10 agora. Veja, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim, ele está dizendo assim, ó, assim também, ou do mesmo modo, ou de igual modo, será a palavra que sair da minha boca. Do jeito que é a chuva e a neve, que elas regam a terra, do jeito que é a água da chuva e a neve, que rega a terra, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Querido, teve uma época da minha vida que eu conseguia entender que a semente é a palavra de Deus. Tudo bem, estava claro para mim. Mas eu não conseguia entender por que eu semeio a semente da palavra de Deus. Eu não conseguia entender porque eu rego também falando. Mas agora eu consigo entender. Porque a palavra de Deus também é a água. A Bíblia compara a palavra de Deus como água. E deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei se você sabe. Claro que você deve saber, mas é importante chamar a atenção. A terra não produz o que ela quer. O solo, a terra, ela não decide o que ela vai produzir.
Eu sei que nós que somos da cidade entendemos pouco sobre semeadura e ceifa, no sentido literal. Mas sempre que eu estudo a palavra de Deus, eu consigo também entender o plantio e a colheita. A terra, ela não produz o que ela quer. Ela não decide. Quem decide o que a terra vai produzir é a semente. E veja, naturalmente falando, existem sementes que são corruptíveis, que não vão dar. Naturalmente falando, acontece isso, sim ou não? Quem entende aqui de semeadura e ceifa? Existe semente, não é assim? Semente que não vão dar para nada, que não vão vingar. Sim ou não? Mas em relação à palavra de Deus, ela é a semente incorruptível, o que significa que ela nunca vai falhar. A semente da palavra de Deus nunca falhará, porque ela é incorruptível. E sabe, na parábola do semeador de Marcos capítulo 4, você sabe que Jesus disse que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, outra caiu no meio dos espinhos. Deixa eu te dizer, você sabia que, eu aprendi isso recentemente, se você joga a semente lá, e você joga a semente, e você continua regando a semente, jogando a semente e regando a semente, você sabe que a própria semente, ela vai começar a sufocar o espinho, se você continuar trabalhando aquilo ali. Continue semeando, continue jogando água, porque quando você joga água na terra e a semente está ali, você está obrigando a terra a produzir. Alguém está entendendo alguma coisa? Nós vamos tornar mais prático. Eu preciso explicar dessa forma para depois a gente tornar prático. Querido, você sabia que você, o seu coração é o solo do qual nós estamos falando? Marcos 4 também fala isso. Que nós somos o solo. A semente é a palavra de Deus, o semeador somos nós, a nossa boca, e o solo é o nosso coração. Jesus, em Marcos capítulo 11, versículo 12, vamos ver algo lá. Marcos capítulo 11, versículo 12. Vamos entender algo que Jesus falou disso. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vamos ler até o 23, tá ok? E vindo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Eu vou pular direto para o 22. Vamos no 20, vamos no 20. 11 e 20, tá? E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Lá em cima, onde nós lemos, Jesus amaldiçoou a figueira e os discípulos viram. Aqui diz: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Próximo. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Peraí, ele amaldiçoou uma figueira, e a figueira se secou desde as suas raízes. No dia seguinte, eles passaram lá e viram que a figueira tinha se secado. Figueira, não monte, figueira. Agora eles estão admirados: ei, mestre, olha só, a figueira que o Senhor amaldiçoou se secou. Jesus disse: em verdade vos digo que se alguém disser a este monte:
Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz. Uma tradução diz: tudo o que disser lhe será feito. Mas tem algo aqui que a gente precisa prestar atenção. Se alguém disser com a boca e não duvidar no seu coração. O coração é o solo, a terra. Coração. Queridos, ouça. Você pode falar o que você quiser, seja negativo ou positivo. Se você não crer, não tem problema. O problema é que palavras são semente. E quando você fala muito a mesma coisa, o seu coração vai acabar acreditando. E se o seu coração acabar acreditando e for uma coisa boa, legal. O problema é que se o seu coração acabar acreditando em algo que você vem falando por muito tempo e for ruim, você está metido em problemas. Por quê? Porque tudo que disser crendo com o coração lhe será feito. Vocês estão entendendo? Porque tem pessoas que eles se amaldiçoam, tem pessoas que amaldiçoam os filhos, tem pessoas que amaldiçoam, eles não têm noção das palavras da boca dele. Mas eles sabendo disso ou não, acreditando nisso ou não, ainda funciona. Porque Jesus não estava falando, e nem Deus, sobre se as pessoas entenderem isso, vai funcionar, se não entenderem, não vai. Não, morte e vida estão no poder da língua. Se você utilizar de maneira boa, você vai comer. Só que se você utilizar de maneira errada, vai trazer peso para a sua vida, maldição. Entende? Sabe que existe filhos que estão amarrados na vida por causa das palavras que os pais falaram por muito tempo? Ao passo que existem pessoas que elas falaram delas mesmas. Eu nunca dá certo para mim. Nunca dá certo para mim. Tudo bem você estar falando isso e não acreditar. O problema é quando o seu coração já acredita nas suas palavras. O seu coração está programado para começar a receber as palavras da sua boca e acreditar nelas. E quando você falar uma coisa muitas vezes, ele vai acreditar. Então você vem numa igreja dessa e você ouve uma palavra dessa e você fala: uau, agora eu vou confessar a palavra. E você confessa uma vez só, mas você já falou por muito tempo negativo. Não vai funcionar para você. O negativo vai funcionar. Você está entendendo? A semente é a palavra de Deus. O semeador, você, semeia a palavra. E Deus disse que a palavra nunca voltará para ele vazia. Antes fará o que apraz e prosperará naquilo para o que ele a designou. Então, nós temos aqui a semente incorruptível da palavra de Deus. Deixa eu dizer isso para você. Não importa como esteja a sua circunstância hoje, ou da sua casa, ou da sua família. Não importa como esteja o seu marido, não importa como esteja a sua esposa ou seus filhos. Pode estar um caos, como Deus olhando para a terra e viu o caos. Pode ser que esteja assim, mas olha, decida hoje pegar uma semente da palavra de Deus e começar a falar para a sua casa, falar para a sua vida, falar para a sua família, falar em relação ao seu marido, em relação à sua esposa, em relação ao seu filho. Sabe, ela não tornará para ele vazia, antes fará o que apraz e prosperará naquilo para que ela foi designada. Se a Bíblia diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, isso é uma semente. Se eu pego essa semente e eu declaro essa semente, olha, cedo ou tarde essa semente irá produzir o que ela foi designada para produzir. Se a Bíblia diz: os meus filhos são a herança do Senhor, você vai dizer esta semente. Olha, querido, querida, nós não precisamos perder. Você pode estar prestes a morrer, mas se você dia e noite falar para você mesmo: eu vou viver e não vou morrer, e vou contar os feitos do meu Deus, eu vou viver e não vou morrer, e vou contar os feitos do meu Deus, eu vou viver e não vou morrer, sabe, não tem inferno, não tem demônio no inferno que consiga destruir a sua vida, se você colocar a semente da palavra de Deus no seu coração. Oh, querido e querida, não tem filho que resista. Eu estou falando sério. Pega a semente e fala. Não importa se você não está crendo: pastor, eu não creio.
fala. Fala e fala, porque de qualquer forma você vai sempre estar falando algo, seja positivo ou negativo. Então decida pegar a coisa certa e falar. O seu coração vai acabar acreditando, porque você joga a semente e rega. Sabe de uma coisa? Essa terra vai ser obrigada a dar o fruto, porque a terra não decide o que ela vai produzir. Vamos imaginar, o seu marido, vamos imaginar por acaso, tá bom? Seu marido é um bebum. Você vem para a igreja, ele vai para o bar. É um exemplo, ok? Só um exemplo. A gente precisa usar alguma coisa. E quando você chega da igreja e ele chega do bar, ele ainda xinga. E ele amaldiçoa, e ele fala aquelas coisas. Mas você decidiu que vai declarar a palavra de Deus em relação ao seu marido. Você decidiu que eu vou acreditar nesse negócio. Eu vou pegar isso aí. Eu vou acreditar. Então você começa a falar. Só que as circunstâncias estão um caos. Ele está voltando dia após dia. E você já faz uma semana que está confessando e não vê os resultados ainda. E ele vem e xinga mais ainda, porque o diabo provoca mais um pouco para você desistir. Porque o diabo tem medo desse negócio de palavra. Na parábola do semeador, a Bíblia diz que o diabo vem rapidamente para roubar a semente. É por isso que você começa a confessar um dia, depois você fica, sei não, viu? Acho que não vai dar certo não, meu marido ficou pior. Comecei a confessar ontem. Aí, está pior. Você se engana em pensar que não está funcionando. É aí que você tem que falar, uau, ele ficou pior, está funcionando. O diabo não está gostando do negócio não, está dando certo. E você confessa a palavra, e você declara a palavra, e você continua falando, porque você está semeando, lançando a semente à terra. Você está obrigando a terra a produzir os frutos. Vocês não gostaram de ouvir isso? Eu não vi muita inspiração nisso, mas eu vou dizer de novo para ver, de repente vocês não ouviram. Passou um zoom aqui e atrapalhou. Queridos, vocês confessando e regando, vocês vão obrigar a terra a produzir o que você está dizendo. A terra não pode produzir o que ela quiser. A terra tem que produzir o que você está semeando nela. Vocês entenderam isso? Meu Deus do céu. Mas pastor, a minha circunstância tá ruim, tá difícil. O senhor não sabe, faz 3 anos que eu estou desempregado. E eu, sabe, pastor, 3 anos que eu estou desempregado. 3 anos já teria produzido faz tempo, se você tivesse pego a semente, jogado na terra e jogado, regado. Hoje você estaria só comendo frutos dessa árvore que você semeou. Pastor, mas é difícil fazer isso. Tem momento, pastor, que é difícil fazer isso. A Bíblia diz, quem sai andando e chorando enquanto semeia, com certeza voltará feliz, trazendo os seus frutos. Então não vamos perder tempo. O tempo vai passar, gostando você ou não, querendo você ou não, o tempo vai passar. E se o tempo vai passar, e ele vai passar, por que não fazer ele passar enquanto você está semeando? Vamos pensar sobre a agricultura de uma maneira natural? Certo? Vamos pensar que o Vinícius, ele ganhou uma grana, um dinheiro. Ele ganhou, e ele comprou terra para ele, para a Jane cultivar. Vários milhares de hectares. E ele tem grana. E ele fala com a Jane, nós vamos agora comprar uma terra e nós vamos plantar muitas coisas nessa terra, depois nós vamos vender e vamos viver disso. Beleza? Ela concorda com ele. Então ele tem a terra, tem dinheiro para comprar mais semente, porque ele ganhou bastante dinheiro. Então ele fala o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos investir esse dinheiro que a gente tem, já temos a terra, vamos investir no que precisa, nós vamos investir em semente. Então eles compram lá as sementes que eles precisam, certo? E ele estoca as sementes, ele tem a terra, e ele estoca todo aquele monte de semente, e ele fala, Jane, já está lá a semente, viu?
está tudo estocado, tudo tranquilo. Vamos descansar e ficar tranquilo. Temos a terra, temos a semente, tem até água. Você viu que a gente fez o encanamento, tudo tem água? Tem. Nós temos, está tudo lá certinho, está tudo guardadinho. Vamos agora só dormir e descansar. Você acha que essa terra vai produzir algo? Não. Nós estamos fazendo a mesma coisa em relação à palavra de Deus. Sim, nós temos a terra. Sim, nós temos a semente. Sim, nós temos a água, porque a água ainda é a semente ou a palavra. Nós temos a terra, nós temos a semente, nós temos a água, mas nós estamos falando assim, puxa, por que não dá certo? É como o Vinícius olhando para a Jane e falando, eu fui lá dar uma volta na nossa terra, peguei o carro, dei uma volta lá. E sabe que não está produzindo nada? Ela diz, é mesmo? Nada? Não. Aí ela se lembra, mas Vinícius, a semente você guardou lá no galpão. Sim, guardei. Você não vai jogar ela na terra? Ele, você não está errado, não. Não vai funcionar. Temos a terra. Vocês acreditam que nós somos o solo, nós somos a terra? Sim ou não? Vocês acreditam que a palavra de Deus é a semente? Sim ou não? Vocês acreditam que nós, porque eu li para você em Isaías 55, vamos ler de novo, versículo 10, tá? 55 de Isaías 10. Vocês acreditam nisso que nós vamos ler agora? Porque aqui é a Bíblia, nós vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus, ok? Olha lá. Porque assim como, ou desse modo, ou assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra e a fecundem, e a façam brotar, faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Olha o próximo. Assim será. Em outras palavras, assim também será. Ou dessa forma, ou igualmente será. Do mesmo jeito. A palavra que sair da minha boca, do jeito que a água vem, e a neve vem, e trabalha na terra, fecunda a terra, e a faça brotar, produzir, assim também a palavra, ou a semente, ou a água da palavra, ela vai fazer brotar o que nós estamos jogando nessa terra. Então, o que você espera colher? Porque nós estamos vendo bagunça. Nós estamos vendo um marido que não se converte, uma mulher que não se converte. Nós estamos vendo filhos que estão dando trabalho. Nós estamos vendo uma situação financeira que parece que não muda. Nós estamos vendo desemprego. Nós estamos vendo circunstâncias adversas, mas nós podemos mudá-las. Como pastor? Pegando a semente, jogando na terra e regando essa semente até fazê-la produzir, porque é isso que o texto diz, que nós vamos fazer a terra produzir. E olha, a terra tem que obedecer. Não, ela não pode escolher. Você planta milho, ela diz, eu vou dar feijão para você. Não, eu vou dar feijão. Ela não tem escolha, querido. Querida, ela não tem escolha. Se você jogar milho lá, vai ser milho que vai sair dali. Não tem essa conversa. Não, mas hoje eu acordei, a terra falando, eu acordei, eu estou com vontade de dar cebola para você. Mas eu não plantei cebola e aliás, eu não gosto de cebola, viu? Ela não vai dar cebola, a não ser que você plante cebola. Vocês estão entendendo hoje? Está simples, está prático. Queridos, vamos acreditar na palavra de Deus de uma vez por todas. Chega, você já foi para um lado, já foi para o outro, já viu isso, já viu aquilo. Chega! Vamos acreditar de uma vez por todas e vamos semear a semente da palavra de Deus. Semear, jogar na terra. Jogar na terra. Jogar na terra. E olha, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, ela vai fazer o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Marcos capítulo 4, versículo 26.
Disse ainda: o reino de Deus é assim. Olha como Deus compara. Veja aqui o que eu estou falando. Está tudo ali, no livro. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Agora sim, Vini, depois de jogar na terra, você pode dormir. Porque ali vai dizer assim, 27. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. O seu trabalho não é ficar olhando, será que vai dar certo? Ou será que está funcionando? Esse não é o seu trabalho. O seu trabalho é semear e regar, semear e regar, semear e regar. E você faz isso de uma forma só, falando. Você faz isso de uma forma só, falando. Você está tentando muitas coisas, já tentou de tudo, mas você faz isso de uma forma só, falando. E depois que você tiver feito o trabalho, e o trabalho é falar, aí você pode dormir, se levantar, dormir, se levantar, de noite e de dia. E a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. 28. A terra por si mesma frutifica. Deixa o trabalho da terra com a terra. Se as circunstâncias pioraram, não importa. Você está fazendo o trabalho certo, que é semear e regar. Semear e regar. Semear e regar. E quanto mais você faz isso, mais você obriga essa terra a produzir o que ela tem que produzir. Queridos, nós podemos mexer com isso. Nós podemos, sermos agricultores no mundo espiritual. Por quê? Porque o reino de Deus é assim. Não inventei isso. Não estava na minha casa e tive uma ideia. Eu acho que eu vou comparar a palavra de Deus com a semente, nós com o solo, que o reino de Deus. Eu acho que eu vou comparar lá na igreja e vou falar para eles. Não, eu li na minha Bíblia. Estou lendo para você aqui. O reino de Deus é assim, do jeito que eu estou pregando hoje. Queridos, veja o nível de importância desse assunto que eu estou falando hoje. Marcos 4:13. Olha o nível de importância do que eu estou pregando. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreenderão todas as parábolas? Em outras palavras, eu estou hoje à noite falando da parábola mais importante. E que se você entender esta parábola, você vai conseguir entender todas as parábolas. Sim ou não? Está escrito ali. Então lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? E como vocês vão compreender todas as parábolas? Veja que eu estou pregando algo de uma importância elevada, de um grau altíssimo de importância. E o que é isso, pastor? É que o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Esse é o reino de Deus. Então nós temos a semente, nós temos a terra, mas não vale guardar no galpão. Não vai produzir. Uau, você pode chegar na sua casa e dizer assim: uau, eu ouvi uma palavra tremenda, uau, poderosa palavra, aleluia, agora eu vou só esperar para ver se ela produz para mim. Eu já vou te adiantar, não vai produzir nada. Não vai produzir nada, a não ser que você pegue a palavra e trabalhe a palavra. Como, pastor? Falando. Agora, meu querido e minha querida, não vai ficar mais 3 anos parado. Não vai ficar mais 3 anos com o mesmo problema. Chega, né? Vamos mudar a circunstância. Pegar o que Deus nos deu e mudar.
Começar a olhar para o que precisa mudar na nossa vida e vamos falar até mudar, porque a terra é obrigada a produzir o que nós estamos falando. Ela é obrigada. Nós vamos forçar a terra a produzir. E ela não vai ter o direito de escolher. Não, eu quero te dar um casamento destruído. Não, mas eu não quero um casamento destruído. E eu estou semeando a semente de um casamento abençoado por Deus. Salmo 128, se você ler, você pode semear aquele salmo na sua terra. O Salmo 115, versículo 14 diz: o Senhor me aumentará cada vez mais a minha casa. Você pode semear isso na sua terra. E semeando essas coisas, você não vai ter algo diferente. Eu passei muito tempo da minha vida semeando o Salmo 115, versículo 14. E olha, pode ter certeza de uma coisa: mudou muita coisa na minha vida. Ainda está mudando e ainda vai mudar, mas mudou muita coisa na minha vida. Os lugares onde eu vivo, o lugar onde eu moro. Eu não tinha carro nenhum quando eu falava essas coisas. Queridos, funciona, viu? Funciona. Aleluia. Aleluia. Nós não precisamos conviver com as mesmas coisas. Amém? Você recebe essa palavra? Amém. Aleluia. Nós vamos continuar falando desse tema nos próximos domingos, então você vem para ser abençoado, ok? Vem para ser abençoado, porque coisas vão acontecer. Enquanto isso, enquanto você vai essa semana confessar, na semana que vem eu vou ensinar mais, você vai sair de novo motivado, vai continuar semeando, na outra eu vou falar mais, você vai voltar e vai continuar confessando, e nós vamos fazer isso o mês inteiro. Quando eu parar de ensinar isso, você continua a semear. Amém? Aleluia. Vamos. Há uma unção disponível aqui para curar. Unção que liberta o cativo, unção de alegria.